Artigo 66. Antes de decidir da aplicação de qualquer das penalidades previstas, o CONTEL notificará a interessada para exercer o direito de defesa, dentro do prazo de 5 dias contado do recebimento da notificação. Parágrafo 1º. A repetição da falta no período decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão será considerada como reincidência e, no caso de transgressões citadas no artigo 53, o presidente do CONTEL suspenderá a emissora provisoriamente. Parágrafo 2º. Quando a representação for feita por uma das autoridades a seguir relacionadas, o presidente do CONTEL verificará in limine sua procedência, podendo deixar de ser feita a notificação a que se refere este artigo. Inciso 1. Em todo o território nacional. Alínea A. Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Alínea B. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Alínea C. Ministros de Estado. Alínea D. Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Alínea E. Procurador-Geral da República. Alínea F. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Inciso 2. Nos Estados. Alínea A. Mesa da Assembleia Legislativa. Alínea B. Presidente do Tribunal de Justiça. Alínea C. Secretário de Assuntos Relativos à Justiça. Alínea D. Chefe do Ministério Público Estadual. Inciso 3. Nos municípios. Alínea A. Mesa da Câmara Municipal. Alínea B. Prefeito Municipal. Artigo 67. A perempção da concessão ou autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo o parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, se a concessionária ou permissionária decair do direito à renovação. Parágrafo único. O direito à renovação decorre do cumprimento pela empresa de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência. Artigo 68. A caducidade de concessão ou de autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo o parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, nos seguintes casos. Alínea A. Quando a concessão ou autorização decorra de convênio com outro país, cuja denúncia a torne inexequível. Alínea B. Quando expirarem os prazos de concessão ou autorização decorrente de convênio com outro país, sendo inviável a prorrogação. Parágrafo único. A declaração de caducidade só se dará se for impossível evitá-la por convênio por qualquer país ou por inexistência comprovada de frequência no Brasil, que possa ser atribuída à concessionária ou permissionária, a fim de que não cesse seu funcionamento. Artigo 69. A declaração de perempção ou da caducidade, quando viciada por ilegalidade, abuso do poder, ou pela desconformidade com os ou motivos alegado, titulará ou prejudicado a postular reparação do seu direito perante o Judiciário. Artigo 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade, se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta lei e nos regulamentos. Parágrafo único. Precedendo ao processo penal, para os efeitos referidos neste artigo, será liminarmente procedida a busca e apreensão da estação ou aparelho ilegal. Artigo 71. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante 24 horas subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários da emissora. Parágrafo 1º. As emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas transmitidos. Parágrafo 2º.
As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente autenticados pelos responsáveis durante 60 dias. Parágrafo 3º. As gravações dos programas políticos, de debates, entrevistas, pronunciamentos da mesma natureza e qualquer irradiação não registrada em texto deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 dias depois de transmitidas para as concessionárias ou permissionárias até 1 kW e 30 dias para as demais. Parágrafo 4º. As transmissões compulsoriamente estatuídas por lei serão gravadas em material fornecido pelos interessados. Artigo 72. A autoridade que impedir ou embaraçar a liberdade da radiodifusão ou da televisão, fora dos casos autorizados em lei, incidirá no que couber na sanção do artigo 322 do Código Penal. Artigo 73 a 99, revogados. Capítulo 8. Das taxas e tarifas. Artigo 100. A execução de qualquer serviço de telecomunicações por meio de concessão, autorização ou permissão está sujeita a pagamento de taxas cujo valor será fixado em lei. Artigo 101. Os critérios para a determinação da tarifa dos serviços de telecomunicações, excluídas as referentes à radiodifusão, serão fixados pelo Conselho Nacional de Telecomunicações de modo a permitirem: a linha A, cobertura das despesas de custeio; a linha B, justa remuneração do capital; a linha C, melhoramentos e expansão dos serviços. Constituição, artigo 151, parágrafo único. Parágrafo 1º. As tarifas dos serviços internacionais obedecerão aos mesmos princípios deste artigo, observando-se o que estiver ou vier a ser estabelecido em acordos e convenções a que o Brasil esteja obrigado. Parágrafo 2º. Nenhuma tarifa entrará em vigor sem prévia aprovação pelo Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 102. A parte da tarifa que se destinar a melhoramentos e expansão dos serviços de telecomunicações, de que trata o artigo 101, letra C, será escriturada em rúbrica especial na contabilidade da empresa. Artigo 103. Não poderão ser incluídos na composição do custo do serviço para efeito da revisão ou fixação tarifária: a linha A, despesas de publicidade das concessionárias ou permissionárias; a linha B, assistência técnica devida a empresas que pertençam à holding de que faça parte também a concessionária ou permissionária; a linha C, honorários advocatícios ou despesas com pareceres, quando a empresa possua órgãos técnicos permanentes para o serviço forense; a linha D, despesa com peritos da parte, sempre que no quadro da empresa figurem pessoas habilitadas para a perícia em questão; a linha E, vencimentos de diretores ou chefes de serviços, no que vierem a exceder a remuneração atribuída no serviço federal ou ministro de Estado; a linha F, despesas não cobradas com serviços de qualquer natureza que a lei não haja tornado gratuitos, ou que não tenham sido dispensados de pagamento, em resolução do Conselho Nacional de Telecomunicações, publicada no Diário Oficial. Parágrafo único. A publicação de editais ou de notícias de evidente interesse público não se incluirá na redação da letra A, desde que previamente autorizada pelo Conselho Nacional de Telecomunicações e distribuída uniformemente por todos os jornais diários. Artigo 104. Será adotada tarifa especial para os programas educativos nos estados, municípios e Distrito Federal, assim como para as instituições privadas de ensino e de cultura. Artigo 105. Na ocorrência de novas modalidades do serviço, poderá o governo, até que a lei disponha a respeito, adotar taxas e tarifas provisórias, calculadas na base das que são cobradas em serviço análogo ou fixados para a espécie em regulamento internacional. Artigo 106. A tarifa do Serviço Telegráfico Público Interior
será constituída de uma taxa fixa por grupo de palavras ou fração e de taxa de percurso por palavra. A tarifa dos serviços telefônicos, de fototelegramas, de telex e outros congêneres terá por base a ocupação do circuito e a distância entre as estações. Artigo 107. No Serviço Telegráfico Público Internacional, a União terá direito às taxas de terminal e de trânsito brasileiras. Artigo 108. Em relação a que for cobrada pela União, em serviço interior idêntico, a tarifa dos concessionários e permissionários deverá ser, a linha A, igual no serviço telegráfico das estradas de ferro. A linha B, nunca inferior nos casos de serviço público restrito interior. A linha C, sempre mais elevada nos demais casos.